Boas maneiras no trabalho. Para muita gente nem para pensar nesse assunto, né? Não sabe que a boa educação pode ser fundamental para permanecer no emprego. Eu vou conversar agora com a consultora de imagem, Marquele Ortileb. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Sobrenome difícil, né? Marquele, então, como deve ser esse comportamento na empresa, né? De maneira geral? Esse assunto da etiqueta é um assunto muito vasto e a questão da etiqueta profissional tem sido uma questão muito observada pelas empresas, inclusive como critério de seleção. Hoje em dia a gente percebe que este assunto tem sido observado pelos psicólogos, os gestores de pessoas para contratar o candidato. Então é uma questão muito importante. Quais são as regrinhas básicas da boa educação na empresa? A educação costuma vir da formação escolar. E quando a pessoa chega no ambiente profissional, e pelo fato das empresas hoje serem mais flexíveis, costuma ter muita confusão. Regras básicas eu costumo dizer que são 3. Primeiro, cumprimentar as pessoas, que é uma coisa que fica esquecido muitas vezes. Segundo, apresentar as pessoas, fazer apresentações. O candidato chega novo numa empresa e ele mesmo, por sua conta, tem que ir conhecendo os colegas. Então, alguém que faça essas apresentações é muito importante. E, em terceiro lugar, o respeito à hierarquia. Porque, por mais que as relações sejam flexíveis, no ambiente de trabalho existem as relações hierárquicas e elas devem ser respeitadas. Tomando esses 3 cuidados, a pessoa já fica numa zona de segurança no campo da elegância. Já é um bom passo, né? Já é um bom passo. Agora, e outros probleminhas que acontecem na empresa? Por exemplo, colega que gosta de fazer, né, piadinhas, o outro que fala mais alto, fala muito alto, né, fala da vida pessoal. Nesse tipo de coisa, né? Como deve ser nesses casos? Pois é, fazer comentários sobre o estado das pessoas, o estado de saúde, o estado emocional, é considerado deselegante. É preciso ter muito bom senso nessas situações. A jornada de trabalho é muito extensa, então a pessoa passa muitas horas ali junto. É normal que você tenha acesso a situações que não sejam só do trabalho. Mas se a pessoa não manifesta vontade de compartilhar, é importante tomar cuidado e não ficar perguntando demais sobre essas questões. Vale alertar um colega que algumas vezes pode estar passando do limite nesse sentido? Isso. Quando existe uma relação de hierarquia e que isso é permitido, sim. Mas um cuidado é importante quando a gente está falando de níveis hierárquicos semelhantes. Eu costumo dizer que o treinamento é a melhor opção nesses casos. As empresas hoje têm se preocupado com isso, têm contratado treinamentos, palestras, justamente para orientar as pessoas sobre isso. E essa educação independe do nível hierárquico também, né? Com certeza. Como deve ser isso? Como que as pessoas devem se relacionar diante de níveis diferentes? Primeiro, pensar que o ambiente profissional é diferente do ambiente da casa, da sua casa, e que a sua formação escolar nem sempre garante um comportamento que seja interessante. Observar essas situações e, a partir disso, procurar agir com bom senso, com polidez. São 3 palavras interessantes no campo da etiqueta: a polidez, a gentileza e a cortesia. E a descrição, que é o carro-chefe. A descrição sempre, sempre, né? Agora, e a netiqueta? Netiqueta. Netiqueta é uma nomenclatura recente, a literatura já aceita, que é quando a gente diz da etiqueta na internet. Porque a internet hoje é o nosso meio de comunicação, tanto no trabalho quanto pessoalmente. Então é importante alguns cuidados no uso dessa comunicação. Quais cuidados, né? Quais são os principais erros? O que acontece mais é a confusão entre a comunicação dos sites de relacionamento, que usam uma linguagem muito informal, apelidos, para a situação profissional. Então, muitas vezes você recebe e-mails, e os e-mails são profissionais, e você percebe ali uma linguagem inadequada. Isso é uma questão para se observar. Outra coisa são os excessos de mensagens, de envios, de correntes, de apresentações, que não tem a ver mesmo com o assunto profissional. Isso ocupa muitas pessoas. Com certeza. E nem sempre nós temos tempo para abrir essas mensagens e isso pode nos atrapalhar. As pessoas não devem enviar esse tipo de e-mail, né? Agora, e para quem recebe? A pessoa pode responder dizendo, olha, não quero mais receber esse tipo de e-mail. Ou também é muito... não deve ser assim?
Acho que a não resposta já é uma resposta. Se você não alimenta esse tipo de correspondência, certamente elas vão diminuir. Uma hora para, né? Uma hora para. Agora, interessante é que a pessoa que toma essa iniciativa no ambiente de trabalho tenha bom senso, porque tudo isso está sendo observado o tempo inteiro. A pessoa tem que prestar atenção, porque esse ambiente de internet sempre é monitorado, né? E deve ter esse tipo de cuidado. Sim. Outra coisa importante é você apagar os remetentes nos reenvios das mensagens, porque você coloca ali a privacidade das pessoas. Discrição, né? Exatamente. Ok, muito obrigada pela sua participação, um ótimo dia. Obrigada a você.